A higiene na ordenha é um passo importante para evitar doenças para os animais e também para as pessoas. E influencia muito na qualidade do leite. Por isso, é importante tomar alguns cuidados que a gente vai ver agora com a veterinária Mara Salfeld, da Emater. Na atividade leiteira, a genética e a alimentação são fundamentais para a produção de leite e depende muito da condição corporal dos animais. Tem uma prática, que é a higiene na ordenha, que depende muito da atenção do produtor. Essas técnicas são ensinadas no Centro de Formação da Emater. O processo de higiene na ordenha começa bem antes de qualquer procedimento, com água ou produtos de limpeza. O agricultor deve conduzir os animais com muita calma, a fim de evitar o estresse e sustos antes da ordenha. Caso isso ocorra, as vacas podem esconder o leite. O produtor deve também lavar as mãos, pois este deve ser considerado um momento especial, a hora em que a produção, o resultado do trabalho está sendo colhido. Além disso, o produtor deve cuidar da própria saúde, utilizando luvas, como explica a veterinária da Emater. Outra característica importante é aquele agricultor que quer se proteger, usar luvas de procedimento. Além do produtor realizar uma ordenha mais higiênica, ele está também se protegendo de eventuais problemas que possam acontecer ou que possam ser transmitidos pelos animais. Qualquer doença, qualquer zoonose. Então, uma vaca que tem brucelose, tuberculose, leptospirose, são vacas que não podem participar da ordenha. Mas numa eventualidade, se uma vaca escapar, o produtor está também protegido. O seu Udo trabalha no Centro de Formação de Agricultores de Canguçu. Aqui ele se comporta como um produtor modelo e segue as recomendações técnicas. Bom, é fundamental que a primeira etapa da ordenha seja a caneca do fundo preto, teto por teto. Ele ordenha os 3 jatos e despreza esse leite. Com isso, ele consegue identificar se existe mamite, quais os tetos que estão apresentando o problema. Às vezes pode ser num teto só, às vezes pode ser em 2 tetos. Então é importante que esse teste seja feito individual. Então é muito importante esse diagnóstico, porque ele consegue pegar uma mamite clínica com apenas 12 horas de incidência. É muito mais fácil de curar uma mamite que recém começou do que se ele deixar para diagnosticar isso com a bandeja do CMT. Então o leite tem que ficar assim, ó, fluido, branquinho, sem grumos, sem pus, sem presença de sangue. Este é um leite que pode ser então ordenhado. O produtor, na hora de lavar o úbere da vaca, deve evitar o excesso de água. É importante o produtor observar que um úbere que está limpo, não há necessidade de lavar todo o úbere da vaca. Nesse caso desta vaca, a necessidade é apenas de lavar o teto da vaca. Alguns pesquisadores hoje recomendam apenas fazer o pré-dipping com um desinfetante. Então não há necessidade do produtor lavar o úbere inteiro, de fazer aquele monte de aguaceira. Essa água acaba entrando para dentro da ordenhadeira. Então se a vaca vier para a sala de ordenha limpa, lava-se o teto, enxuga-se e pronto. Pode-se então colocar a ordenhadeira ou dar início ao processo da ordenha manual. Cada teto vai ser secado com um canto da toalha, tá? E ele vai usar um papel, ele pode usar o mesmo papel para secar 2 tetos, mas para cada teto ele vai usar um lado da toalha. Então é importante que seque para que não vá nenhum resíduo de água, porque depois no teste da crioscopia aparece água e muitas vezes é desse momento de lavar o teto da vaca. Outro teste que deve ser feito pelo menos uma vez por semana é o teste da bandeja. Após nós termos o leite na bandeja de CMT, então a gente despreza uma parte desse leite num ralo e aí nós misturamos então o produto do CMT.
Então é colocado meia tampinha em cada um dos copos da bandeja e aí o produtor então faz um movimento circular, e esse movimento vai nos mostrar se essa vaca tem ou não mamite. Se ficar líquido como leite, embora escuro, embora cor de vinho, não tem problema. O que não pode acontecer é ele ficar visgoso, como uma clara de ovo. Então aqui a gente pode ver que esse animal não apresenta mamite. Depois dos testes realizados, aí começa a ordenha. Esta dura em média 7 minutos. Até mesmo na ordenha mecânica, os produtores precisam estar atentos. O hormônio que faz a ejeção do leite, que se chama ocitocina, ele tem um tempo de ação de 7 minutos. Então esse é o tempo que nós temos para extrair todo o leite dessa vaca. Tem muitos produtores que têm o costume de pressionar o sistema de ordenha, ou alguns, por incrível que pareça, colocam até uma pedra. Não pode fazer isso. A gente faz a ordenha e por mais que se tire o leite, sempre vai ficar leite residual. Não se pode fazer essa pressão, porque isso acaba danificando a glândula mamária. Então uma vaca que podia misturar na propriedade 6, 7 lactações, acaba tendo que ser descartada por problemas no útero. Então não se pode pressionar. A gente acostuma a vaca com isso. Então terminou a ordenha, parou de sair o leite aqui no coletor, a gente então para a ordenha. Pronto, a vaca foi ordenhada, mas os cuidados continuam. O produtor deve fazer o pós-dipping, a desinfecção dos tetos após a ordenha. Esse pós-dipping é muito importante, porque o teto da vaca, o canal do teto, ele ficou aberto, porque nós extraímos o leite. Então esse pós-dipping, ele vai penetrar no canal do teto e vai causar uma gota na ponta do teto. E essa gota acaba formando um tampão. Então normalmente pinga uma vez e depois fica uma gota aqui na ponta do teto que forma um tipo de tampão que impede que bactérias penetrem nesse canal do teto aberto. Depois que os animais foram ordenhados, está na hora de limpar os equipamentos e a sala de ordenha. Toda essa lavagem inicial ela é feita com água fria. É importante que o produtor saiba disso, porque se ele colocar água quente imediatamente, a gordura do leite principalmente, ela fica uma nata, uma pele na volta da ordenhadeira e do sistema de ordenha e depois ele não consegue fazer a higienização. Após ele lavar as teteiras, a primeira água ela tem que cruzar pelo sistema de ordenha sem circular. Essa água tem que ser, ela passa pelo sistema de ordenha e é desprezada. Uma água na temperatura ambiente, é uma água fria que vai fazer a primeira lavagem do sistema de ordenha. Essa última água retira qualquer resíduo que tenha ficado de detergente, de leite, ela sai. E como vocês podem ver, nesse momento o produtor já aproveita para limpar a sala de ordenha, para não acontecer desperdício de água. Então a água é um bem muito precioso que nós temos que aproveitar ela muito bem. Após essa primeira lavagem com água fria, então o produtor vai fazer uma segunda lavagem. Nesse segundo momento, a água tem que estar a 70 graus Celsius e daí é colocado nessa água o detergente. É um detergente alcalino. Então essa mesma lavagem, ela é realizada após todas as ordenhas. Lava com água fria e depois água quente a 70 graus com o detergente. Essa água então vai circular em torno de 10 minutos. Com licença, doutora Mara, ainda durante a ordenha, é possível o produtor saber quanto a vaca está produzindo e se é necessário melhorar a alimentação? Esse medidor, no caso, que nós estamos mostrando, a cada litro de leite que passa para dentro do resfriador, uma parte vem para esse medidor. Quando termina a ordenha, a gente vem aqui nesse medidor e consegue saber que essa vaca produziu 14 litros de leite. Por que isso é importante? Porque a alimentação do animal, ela deve ser feita de acordo com a produção desse animal. Até uma determinada quantidade de litros produzidos por dia, o animal tem que ir só a pasto, só comendo pasto, aveia, azevém. Cada pasto tem a sua capacidade de produção.
A partir de uma determinada produção, ou seja, a partir de 12 litros, ele precisa, então, ser suplementado com ração. Após terminada a ordenha, a vaca é conduzida à sala de alimentação, onde recebe a silagem, o feno, com o objetivo de que fique de pé durante o período de 1 hora. Qual o objetivo disso? Que comece novamente a produção de leite e feche o canal do teto, impedindo que a vaca, então, se contamine na hora que for levada para a pastagem.